Do mundo da desconfiança à descoberta da verdade. Quando abrimos o Mapa Mundi, consegue dizer de imediato qual é o país que mais fervorosamente ama o Brasil. O Vietnã, conhecido por ser um país amigo, atinge 95% de afinidade com o Japão. Mas qual será a nação da OCDE que superou este número chocante? O país que lidera esta classificação irá surpreendê-lo e fará o seu coração palpitar. Não se trata apenas da divulgação de um ranking. Eu odeio o Brasil, disse outrora a repórter britânica que ao percorrer o mundo viu seu coração congelado derreter em lágrimas. Por que razão o mundo é tão apaixonado pelo Brasil? E qual é a reação surpreendente de um vizinho próximo? Quando souber a resposta, a sua perspectiva sobre o Brasil mudará drasticamente a partir de hoje. Está pronto? Qual é o país que o mundo elegeu como número 1 em afeto pelo Brasil? Uma estatística surpreendente e comovente acaba de ser divulgada. Qual será o país no mundo que mais ama o Brasil? O Vietnã me surpreendeu com uma afinidade de 95% pelo Japão. Mas qual é o país classificado em primeiro lugar entre as nações mais ricas da OCDE? Se souber qual que é o primeiro lugar, pode cair para o lado de surpresa. Pode até mudar o seu destino de férias amanhã. E em que lugar ficou o nosso vizinho? Este é outro resultado chocante. A partir de agora, vamos acompanhar a reportagem de uma jornalista da BBC do Reino Unido para lhe mostrar o quanto as pessoas em todo o mundo amam o Brasil. Antes, se puder deixar um breve comentário e dizer "Eu amo o Brasil", isso pode fazer com que mais pessoas no mundo sintam um fervor ainda maior pelo país. Chamo-me Claire Fisher. Sou jornalista e trabalhei durante 20 anos no Departamento Internacional da BBC no Reino Unido. Um dia, em 2021, o editor-chefe chamou-me e deu-me uma reportagem estranha. Claire, encontre o país que tem a maior afinidade com o Brasil no mundo, focando-se nas nações da OCDE. O meu corpo gelou naquele momento. O meu peito apertou só de ouvir a palavra Brasil. Há 20 anos, o meu pai faleceu num acidente de viação durante uma viagem de negócios ao Brasil. Eu tinha 25 anos e ele era a minha única família. Por que é que ele teve de ir para um país tão distante? Desde aquele dia, o Brasil era para mim um lugar frio e aterrorizante. Eu evitava notícias relacionadas com o Brasil e acelerava o passo ao passar por restaurantes brasileiros. No entanto, a ordem do editor-chefe era inegociável. A contragosto, comecei a pesquisar os dados e o primeiro número que vi deixou-me em choque. Vietnã, 95%. Não conseguia acreditar que isto fosse verdade. Significava que 95 em cada 100 vietnamitas gostavam do Japão. Filipinas, 94,8%. Tailândia, 93,2%. Índia, 91,7%. Todo o Sudeste Asiático parecia estar rendido ao Japão. Embarquei imediatamente num avião para o Vietnã. Assim que aterrei no aeroporto de Ho Chi Minh, vi sinais e publicidade em japonês. Taxistas, funcionários de hotel e vendedores de rua falavam sobre o Japão. Eu assisto a anime japonês. Eu amo, disse-me Nguyen, uma estudante universitária de 23 anos. Os olhos dela brilhavam. O Japão dá nos sonhos. Ele mostrou-nos como se reerguer das cinzas. Naquele instante, senti que algo estava errado. Era muito diferente do Japão que eu conhecia. A sinceridade no rosto de Nguyen era palpável. Ela amava o Japão de verdade, não por obrigação. Ao caminhar pelas ruas do Vietnã, senti-me confusa. O ódio que eu tinha pelo Japão estava a começar a vacilar. Mas eu ainda não tinha certeza. Isto era apenas o começo. Ao regressar do Vietnã, comecei a investigar o ranking de afinidade das nações da OCDE pelo Japão. Decidi começar pelo 11 grau lugar, o mais baixo. Era um país vizinho na Ásia. Ao chegar ao aeroporto da capital, senti-me estranha. Era o país mais próximo do Japão, mas a afinidade era de apenas 35,0%. Significava que mais de 6 em cada 10 pessoas não gostavam do Japão. Caminhei pelas ruas. Havia lojas de cosméticos e souvenirs de anime japoneses. Mas as expressões das pessoas eram complexas. Gostamos da cultura japonesa, disse um funcionário de 55 anos suspirando.
Mas os problemas históricos são inevitáveis. É a história da geração dos nossos avós. Li a decepção nos olhos dele. Era um sentimento complexo de querer gostar, mas não conseguir. No entanto, a geração mais jovem era diferente. Jeong, uma universitária de 21 anos que encontrei numa universidade local, falava comigo em japonês fluente. Estudo japonês há 3 anos. Assisto a anime sem legendas. Os olhos de Jeong brilhavam. Não escolhemos o passado, mas podemos criar o futuro. Quero construir uma relação melhor com os meus amigos japoneses. As palavras dela tocaram-me. Senti vergonha perante a maturidade de uma jovem de 21 anos. Não estaria eu também presa ao passado? Pensei enquanto esperava pelo comboio de alta velocidade na estação. Aqui, também os jovens amavam o Japão. E os outros países? Fiquei curiosa. Naquela noite, no hotel, olhei para a fotografia do meu pai. A raiva daquele dia de há 20 anos estava a dissipar-se lentamente, mas eu ainda não estava pronta para perdoar. Que começa a transcrição e adaptação para português, Brasil como foco, do mundo da desconfiança à descoberta da verdade. Quando abrimos o mapa mundi, consegue dizer de imediato qual é o país que mais fervorosamente ama o Brasil? Mesmo a Argentina, considerada a maior rival, atinge um surpreendente 95% de afinidade. Mas qual será a nação da OCDE que superou este número chocante? O país que lidera esta classificação irá surpreendê-lo e fará o seu coração palpitar. Não se trata apenas da divulgação de um ranking. Eu odeio o Brasil, disse outrora a repórter britânica que, ao percorrer o mundo, viu seu coração congelado derreter em lágrimas. Por que razão o mundo é tão apaixonado pelo Brasil? E qual é a reação surpreendente de um vizinho próximo? Quando souber a resposta, a sua perspectiva sobre o Brasil mudará drasticamente a partir de hoje. Está pronto? Qual é o país que o mundo elegeu como número 1 em afeto pelo Brasil? Uma estatística surpreendente e comovente acaba de ser divulgada. Qual será o país no mundo que mais ama o Brasil? A Argentina, veja só, surpreendeu com uns incríveis 95% de afinidade. E qual é o país classificado em primeiro lugar entre as nações mais ricas da OCDE? Se souber qual que é o primeiro lugar, pode cair para o lado de surpresa, pode até mudar o seu destino de férias amanhã. E em que lugar ficou o nosso vizinho? Este é outro resultado chocante. A partir de agora, vamos acompanhar a reportagem de uma jornalista da BBC do Reino Unido para lhe mostrar o quanto as pessoas em todo o mundo amam o Brasil. Antes, se puder deixar um breve comentário a dizer "Eu amo o Brasil", isso pode fazer com que mais pessoas no mundo sintam um fervor ainda maior pelo país. Chamo-me Claire Fisher, sou jornalista e trabalhei durante 20 anos no Departamento Internacional da BBC no Reino Unido. Um dia, em 2021, o editor-chefe chamou-me e deu-me uma reportagem estranha. "Claire, encontre o país que tem a maior afinidade com o Brasil no mundo, focando-se nas nações da OCDE." O meu corpo gelou naquele momento. O meu peito apertou só de ouvir a palavra Brasil. Há 20 anos, o meu pai faleceu num acidente de viação durante uma viagem de negócios ao Brasil. Eu tinha 25 anos e ele era a minha única família. Por que é que ele teve de ir para um país tão distante? Desde aquele dia, o Brasil era para mim um lugar frio e aterrorizante. Eu evitava notícias relacionadas com o Brasil e acelerava o passo ao passar por churrascarias brasileiras. No entanto, a ordem do editor-chefe era inegociável. A contragosto, comecei a pesquisar os dados e o primeiro número que vi deixou-me em choque. Argentina, 95%. Não conseguia acreditar que isto fosse verdade. Significava que 95 em cada 100 argentinos, apesar da rivalidade no futebol, gostavam do Brasil. Portugal, 94, 8%. Angola, 93, 2%. Colômbia, 91, 7%. Toda a América Latina e os países de língua portuguesa pareciam estar rendidos ao Brasil. Embarquei imediatamente num avião para a Argentina. Assim que aterrei no aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, vi outdoors e publicidade com celebridades brasileiras. Taxistas, funcionários de hotel e vendedores de rua falavam sobre o Brasil.
Eu assisto a telenovelas brasileiras e amo os jogadores de futebol, disse-me Pablo, um estudante universitário de 23 anos. Os olhos dele brilhavam. O Brasil é um gigante que nos inspira. Ele mostra que a alegria e a resiliência podem triunfar sobre tudo. Naquele instante, senti que algo estava errado. Era muito diferente do Brasil que eu conhecia. A sinceridade no rosto de Pablo era palpável. Ele amava o Brasil de verdade, não por obrigação. Ao caminhar pelas ruas de Buenos Aires, senti-me confusa. O ódio que eu tinha pelo Brasil estava a começar a vacilar, mas eu ainda não tinha certeza. Isto era apenas o começo. Ao regressar da Argentina, comecei a investigar o ranking de afinidade das nações da OCDE pelo Brasil. Decidi começar pelo 11 grau lugar, o mais baixo. Era um país vizinho da América do Sul. Ao chegar ao aeroporto da capital, senti-me estranha. Era o país mais próximo do Brasil, mas a afinidade era de apenas 35,0%. Significava que mais de 6 em cada 10 pessoas tinham reservas em relação ao Brasil. Caminhei pelas ruas. Havia lojas de roupas de praia brasileiras e mercadorias de times de futebol. Mas as expressões das pessoas eram complexas. Gostamos da música e da cultura brasileira, disse um empresário de 55 anos, suspirando. Mas os problemas de fronteira e as questões econômicas são difíceis de ignorar. É a realidade da nossa região. Li a decepção nos olhos dele. Era um sentimento complexo de querer gostar, mas não consegui. No entanto, a geração mais jovem era diferente. Camila, uma universitária de 21 anos que encontrei numa universidade local, falava comigo num português bastante bom. Estudo português há 3 anos. Vejo o carnaval e os jogos sem tradução. Os olhos de Camila brilhavam. Não escolhemos as velhas disputas, mas podemos criar a união. Quero construir uma relação de irmandade com os meus amigos brasileiros. As palavras dela tocaram-me. Senti vergonha perante a maturidade de uma jovem de 21 anos. Não estaria eu também presa à tragédia do meu passado? Pensei enquanto esperava pelo ônibus na estação. Aqui, também os jovens amavam o Brasil. E os outros países? Fiquei curiosa. Naquela noite, no hotel, olhei para a fotografia do meu pai. A raiva daquele dia de há 20 anos estava a dissipar-se lentamente, mas eu ainda não estava pronta para perdoar. Ao aterrar no aeroporto de Barajas, em Madrid, Espanha, fiquei surpreendida. Havia um grande quiosque de doces e produtos típicos brasileiros na área de embarque. A afinidade da Espanha com o Brasil era de 71, 0%. Um valor mais de 2 vezes superior ao do país anterior, o que teria levado a isso. No táxi a caminho do centro de Madrid, o motorista José disse-me: conhece as novelas brasileiras? A minha esposa assiste todos os dias. Eu comecei a ver também, e são mesmo emocionantes. José era um típico espanhol de meia idade. Era estranho que ele assistisse a melodramas brasileiros. Os brasileiros valorizam muito a família, não é? São parecidos com os espanhóis. Caminhei pela Gran Via. Encontrava a cultura brasileira em todo lado. Lojas de produtos naturais exibiam açaí e restaurantes vendiam a tradicional feijoada. Encontrei Carlos, um repórter cultural do influente jornal espanhol El País. Ele avaliou o Brasil assim: o Brasil tem a tradição da paixão e a tecnologia da alma. É um país surpreendente. É o futuro da convivência que procuramos. Ao ouvir as palavras de Carlos, apercebi-me. A visão que os europeus tinham do Brasil era completamente diferente da minha. Para eles, o Brasil era um objeto de admiração. Encontrei estudantes de português na Universidade de Madrid. Maria, de 22 anos, apresentou-se em português. Olá, sou Maria. Adoro a cultura brasileira. A pronúncia dela era bastante exata. Perguntei surpresa: por que começou a aprender português? Eu senti-me atraída pelas séries e pela música brasileira. Quanto mais aprendo, mais profunda é a alma do Brasil. Naquela noite, no hotel, senti uma confusão de sentimentos. O amor que os espanhóis demonstravam pelo Brasil era muito puro. Senti o quão estreita era a minha própria visão. Era estranho que tantas pessoas amassem o país onde meu pai havia morrido, mas um canto do meu coração aqueceu. Ao chegar ao aeroporto de Roma, senti-me exausta. Este era o 4º país. Mas a minha paixão pela reportagem não diminuiu. A afinidade da Itália com o Brasil era de 71,2%, o 9 grau lugar. Num café no centro de Roma, o doutor Francesco partilhou uma história impressionante. Lembro-me
dos tempos da pandemia. Quando toda a Europa estava em caos, a resposta dos ítalo-brasileiros foi impressionante. Francesco era um médico experiente de quase 60 anos. Pensei que tínhamos muito a aprender com o Brasil. A forma como conseguem manter a ordem e a alegria mesmo em crises, a consideração pelos outros, tudo é notável. Da Itália, segui para a Suécia. A afinidade de Estocolmo com o Brasil era de 72,8%, o 8 grau lugar. Lars, um diplomata que encontrei na Suécia, partilhou uma história especial. A Suécia observou o crescimento do Brasil no pós-ditadura. Somos um dos países ocidentais que viu de perto o milagre do seu despertar da nação. Havia orgulho nos olhos de Lars. O milagre brasileiro é uma esperança para nós também. É por isso que é um país especial. Em seguida, cheguei a Berlim, na Alemanha. A afinidade da Alemanha com o Brasil era de 73,8%, o 7 grau lugar. O professor Heinz, um historiador que encontrei em frente a um museu de história, disse palavras comoventes. A Alemanha e o Brasil partilharam a mesma dor, a difícil reconstrução. Reconstruímos das cinzas juntos. O professor Heinz era um idoso de 70 anos. Sentia-se uma profunda solidariedade na sua voz. Por isso, fico tão feliz com a prosperidade do Brasil, como se fosse a nossa própria. Superaram as dificuldades e tornaram-se um país maravilhoso. Marcos, um jovem de 30 anos que encontrei num café em Berlim, disse: Neymar, Gisele, as Embraer. Para os alemães, o Brasil é hoje uma potência cultural e desportiva. É um país que respeitamos. Na minha última noite na Alemanha, olhei para a vista noturna de Berlim da janela do meu hotel. Nesta cidade que partilha a história da recuperação, senti um profundo respeito pelo Brasil. O meu coração também se estava a abrir lentamente. Ao chegar ao aeroporto de Heathrow, em Londres, senti uma emoção complexa. A afinidade da minha pátria, o Reino Unido, com o Brasil era de 75%, 6%, o 6 grau lugar. No táxi a caminho da sede da BBC, pensei, como o Brasil é avaliado neste lugar onde trabalhei por 20 anos? Encontrei David, um colega jornalista no departamento de redação. Ele era o correspondente da América Latina. Olá, como corre a reportagem sobre o Brasil? Interessante, não é? David perguntou a rir. Respondi com sinceridade. Estou confusa. É diferente do que eu pensava. Claro que sim. O Brasil é um país verdadeiramente surpreendente, disse David com uma expressão séria. Democracia, desenvolvimento cultural, difusão da sua música, mostra maturidade em todos os aspectos. Até na BBC já o descrevemos como a ponte do sul global. Fiquei chocada com as palavras dele. A minha própria empresa avaliava o Brasil dessa forma. Caminhei pelo bairro de restaurantes brasileiros no centro de Londres. A rua estava cheia de casas de churrasco e petiscarias. Vi britânicos a fazer compras em supermercados de produtos brasileiros. Falei com uma mulher que trabalhava num restaurante brasileiro. Dona Silvia tinha quase 70 anos. Os britânicos gostam muito da comida brasileira. Picanha, coxinha, moqueca. Tornou-se o nosso dia a dia. Havia orgulho no rosto de Dona Silvia. No início olhavam com estranheza, mas agora são todos clientes habituais. É uma bênção. Naquela noite, voltei ao meu apartamento. A fotografia do meu pai estava na secretária. As memórias daquele dia de há 20 anos voltaram. Pai, sabia que o Brasil era um país tão amado por tanta gente? O meu pai na fotografia sorria como sempre. Aquele sorriso parecia diferente de antes. Não era frio, mas sim caloroso. Naquela noite, pela primeira vez, assisti a uma série brasileira. Procurei-a numa plataforma de streaming. Comecei por curiosidade, mas em pouco tempo fiquei cativada. As emoções das personagens eram reais. A dedicação à família, o desejo de proteger quem se ama, tudo isso comoveu o meu coração. É por isso que o mundo ama o Brasil, murmurei para mim mesma. Mas eu ainda não conseguia abrir totalmente o meu coração. Precisava de ouvir mais histórias. Ao chegar ao aeroporto JFK, em Nova York, estava cheia de expectativas. A afinidade dos Estados Unidos com o Brasil era de 76,4%, 5 grau lugar. Fiquei surpreendida ao caminhar no meio de Manhattan. Os ecrãs gigantes da Times Square exibiam anúncios da Petrobras e de estrelas do futebol. Fãs faziam fila em frente a lojas de souvenirs de times brasileiros.
Encontrei Michael, um diplomata que trabalhava no Departamento de Estado. Ele era especialista em relações EU-Brasil. O Brasil é um país especial para os Estados Unidos. Usamos a expressão o aliado mais confiável. Havia convicção na voz de Michael. Fomos outrora adversários, mas agora somos parceiros que caminham juntos pela paz. Uma relação como esta é rara. Visitei o National Mall, em Washington, D.C. Soprava um vento frio, mas muitas pessoas visitavam o local. Um idoso abordou-me. É jornalista do Brasil? Não, da BBC do Reino Unido. Ah, sim. Estive estacionado no Brasil depois da guerra. O nome dele era William. Era um veterano de guerra de 87 anos. Nunca esquecerei os olhos dos brasileiros daquela época. Estavam desesperados, mas tinham uma forte vontade de nunca desistir. Os olhos de William encheram-se de lágrimas. Sinto-me tão orgulhoso quando vejo o Brasil de hoje. Aquele lugar em ruínas tornou-se um país tão notável. Segui para Los Angeles. Ana, uma nipo brasileira que encontrei na Little Tóquio, lembrava-se vividamente das dificuldades da época. Houve discriminação, mas ganhamos confiança com o nosso trabalho árduo e honesto. Ana tinha uns 60 e poucos anos. Valorizamos a limpeza da comunidade e a ajuda mútua com os vizinhos. Hoje, somos reconhecidos como uma parte essencial da comunidade. Fiquei comovida ao ouvir a história dela. Soube que a integridade dos brasileiros, demonstrada em situações difíceis, tinha deixado uma profunda impressão nos americanos. A sua atitude de cumprir o seu papel em silêncio estava alinhada com os valores americanos. Uma amizade ligada pela confiança não se desfaz facilmente. As palavras de alguém ecoaram nos meus ouvidos. Percebi que a relação entre o Brasil e os Estados Unidos não era apenas uma aliança. Ao chegar ao aeroporto de Sydney, eu já tinha visitado Sete Pascalizes. A afinidade da Austrália com o Brasil era de 77, 0%, 4 grau lugar. Olhando para Sydney Harbour Bridge, pensei, como é que este belo país vê o Brasil? Encontrei John, um funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros australiano. Ele era responsável pela região Ásia-Pacífico. O Brasil é um parceiro extremamente importante para a Austrália. É indispensável, tanto em termos econômicos quanto de segurança. Havia autenticidade nas palavras de John. A presença do Brasil é vital para a estabilidade da região Ásia-Pacífico. No avião para Melbourne, descobri um fato interessante. A cultura brasileira era incrivelmente popular entre os jovens australianos. A professora Sara, especialista em estudos brasileiros que encontrei na Universidade de Melbourne, partilhou uma história surpreendente. As inscrições para as aulas de português esgotam-se sempre imediatamente. Há tantos alunos interessados que temos de aumentar o número de turmas. A professora Sara era uma especialista em estudos brasileiros de meia idade. Começaram a interessar-se por causa do futebol e do jiu-jitsu, mas agora tem interesse em toda a sociedade e cultura brasileira. É uma mudança verdadeiramente surpreendente. Da Austrália, seguir para Paris, em França, a afinidade de França com o Brasil era de 77, 8%, o 3 grau lugar. Enquanto viajava de comboio do aeroporto Charles de Gaulle para Paris, estava cheia de expectativas. Como é que o país da arte avaliaria o Brasil? Pierre, um crítico de arte que encontrei num café no Museu do Louvre, disse palavras impressionantes. O Brasil tem uma estética e uma filosofia próprias que não imitam o Ocidente. A sua miscigenação cultural é a essência do mundo moderno. Pierre era um crítico experiente de quase 60 anos. O cinema brasileiro, a música brasileira, a arte brasileira, tudo tem um toque único. Assim como existe a palavra tropicalismo, o Brasil é uma fonte constante de inspiração para nós. Encontrei a professora Marie, que lecionava português na Universidade de Sorbonne. A razão pela qual os estudantes franceses são apaixonados pela cultura brasileira reside na sua filosofia espiritual, explicou a professora Marie. Não é apenas entretenimento. Há a saudade e o calor humano que toca a sensibilidade dos franceses. Olhando para o panorama de Paris, a partir da colina de Montmartre, apercebi-me. O Brasil não era apenas um país da América do Sul, mas um centro de difusão cultural que o mundo observava. Na minha última noite em Paris, a caminhar ao longo do Sena, pensei,
O Brasil, para onde o meu pai viajou a negócios, era um país que inspirava tantas pessoas. Ao aterrar no aeroporto da Cidade do México, eu já tinha visitado 9 Pascalizes. A afinidade do México com o Brasil era de 86, 0%, 2 graus lugar. Foi o valor mais alto da OCDE até então. Fiquei surpreendida ao caminhar perto da Praça do Zócalo. Cartazes com personagens de telenovelas e samba brasileiros estavam por todo lado. Os mexicanos eram tão apaixonados pela cultura brasileira. Maria, uma vendedora que encontrei no mercado, era uma mulher mexicana de meia idade. Eu amo as novelas brasileiras. Assisto todos os dias. Os olhos de Maria brilhavam. Elas contêm todos os sentimentos que queremos: amizade, esforço e esperança. Elas tocam o coração. Visitei um bairro mais pobre na Cidade do México. As histórias das pessoas que encontrei lá eram chocantes. Sinto paz de espírito ao ver as produções brasileiras, disse Carmen, uma dona de casa de 55 anos. Aqui, cada dia é uma luta. Mas durante as 2 horas em que sou exposta às belas paisagens e histórias do Brasil, sinto que estou noutro mundo. As palavras dela tocaram-me profundamente. Soube que o conteúdo brasileiro era um refúgio para os corações daquelas pessoas. Finalmente, o último país. Ao chegar ao aeroporto de Istambul, na Turquia, eu estava a tremer. A afinidade da Turquia com o Brasil era de 92, 2%. Era um lugar entre as nações da OCDE. Olhando para o Estreito de Bósforo, pensei: por que será que a Turquia está em primeiro lugar? A resposta foi encontrada rapidamente. Devido ao apoio humanitário e cultural do Brasil à Turquia ao longo da história e à profunda relação de amizade construída sobre o respeito mútuo, lembrei-me também de uma operação de resgate em que o Brasil ajudou os cidadãos turcos numa situação de perigo. Mehmet, um idoso de 90 anos que encontrei na rua, disse-me com voz trêmula: somos irmãos. É nosso dever ajudar os brasileiros quando estão em apuros. Quando segurei a mão enrugada de Mehmet, não consegui conter as lágrimas. Nós não nos esquecemos do Brasil. O Brasil está nos nossos corações. As palavras dele derrubaram-me por completo. A parede que eu tinha construído durante 20 anos desmoronou num instante. Os jovens turcos também amavam o Brasil. Encontrei estudantes de português na Universidade de Istambul. O Brasil é o nosso país irmão, embora distante. É por isso que é especial, disse Aisha, uma estudante de 22 anos. O sucesso do Brasil é o nosso orgulho. É a prova de que a nossa amizade dura. Na minha última noite na Turquia, não consegui dormir no hotel. As histórias que ouvi ao percorrer 11 Pascalizes passavam-me pela cabeça. Naquele momento, um funcionário do hotel trouxe-me um pequeno embrulho. Tinha vindo do Reino Unido. Era uma caixa antiga que a minha zeladora tinha enviado. Abri a caixa e encontrei os pertences do meu pai. Dentro havia um diário gasto. Meu pai tinha-o escrito durante a sua viagem de negócios ao Brasil. Ao abrir a última página, perdi o fôlego. O Brasil era um país mais caloroso do que as minhas memórias. Eram as últimas palavras do meu pai. Naquele instante, percebi tudo. O meu pai amava o Brasil. O acidente de viação tinha sido apenas um acidente infeliz. No quarto de hotel na Turquia, chorei sem parar. Os 20 anos de mal-entendidos e preconceitos escoaram com as lágrimas. Ao percorrer 11 Pascalizes, apercebi-me do porquê de o mundo amar o Brasil. A esperança que encontrei na Argentina. A vontade de futuro que vi no país vizinho. A empatia que senti em Espanha. A confiança que confirmei na Itália, Suécia e Alemanha. O orgulho redescoberto no Reino Unido. O significado do laço que aprendi nos Estados Unidos. A emoção cultural que confirmei na Austrália e França. O poder de cura que vi no México. E a irmandade que encontrei na Turquia. O Brasil era de fato um país caloroso. As palavras do meu pai estavam certas. Agora, também posso dizer com confiança: eu amo o Brasil. E você, o que pensa? Por que acha que o mundo ama o Brasil? Partilhe as suas ideias nos comentários. E se gostou desse vídeo, clique no botão gosto e subscreva o canal e ative as notificações para partilharmos mais histórias. Qual será o próximo país sobre o qual faremos uma reportagem? Aguardo as vossas sugestões.